Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no segundo episódio do Casal Pode Mais, com os grandes convidados que é o Valtinho e a Jana pra gente, né? Que são nossos amigos, e fizemos questão de trazê-los aqui porque eles têm algo inspirador e que muda completamente a sociedade, que é um casamento baseado em Deus e em princípios. E hoje a gente trouxe eles aqui para falar um pouco disso, né? Que eles são inspiradores, já se casaram 5 vezes. É verdade. Certo? Eles repetiram o casamento 5 vezes e se casaram eles com as mesmas pessoas as 5 vezes, o que é o mais legal. E para nós é uma honra ter vocês aqui, Valtinho e Jana. Obrigada. Certo? Obrigado pelo convite. Vocês são muito especiais para nós, certo? E hoje também a gente vai fazer diversas perguntas para vocês, para a gente aprender também, tá? Estamos aqui como aprendizes e buscaremos sempre, em cada momento desse, tirar o maior proveito também para o nosso público, principalmente as pessoas que são empreendedoras, né? Eles precisam saber que o casamento é a base de tudo para você prosperar na vida, para você crescer. E gostaria de agradecer, né, por vocês prontamente terem respondido e vindo aqui para o nosso podcast, tá? Obrigado. Camila, pode dar as boas-vindas para eles. A palavra da patroa agora. Boa exatamente. noite, pessoal, tudo bem? Walter e Jana são amigos, assim, muito queridos, recentes amigos que voltaram da cidade deles, né, de outra cidade, aqui para o Maranhão, para São Luís. E nos aproximamos e tem sido uma bênção na nossa família, um casal maduro, um casal com experiência e com tanta coisa para dividir com a gente, principalmente com quem está mais jovem, né? Quem tem mais maturidade dá muita dica para quem está mais jovem, e quem está mais jovem vai chegar mais rápido nesse destino, né? E aí me conte, Walter, quem é você? Eu sei que ele é dono do Porto, milionário. Não. Eu sou só responsável por uma grande operação, eu não sou dono do Porto, não. Mas nós que agradecemos, né, o convite, ficamos muito contentes, muito lisonjeados. Eu costumo dizer que o nosso encontro foi nós recebemos, ambos os casais recebemos um golpe de sorte. Exatamente. Porque o golpe de sorte são oportunidades que surgem na vida da gente em função de decisões inteligentes que a gente toma. E no Dia dos Namorados do ano passado, os 2 casais tiveram uma decisão inteligente de investir no relacionamento. A gente foi para um jantar, né, do Dia dos Namorados, e despretensiosamente a gente foi colocado na mesma mesa. Sim. Né? E estamos aqui hoje, né? Então, que bacana que Deus, né, proporcionou, mas nós tivemos uma decisão inteligente de investir no nosso casamento. E fomos para o jantar do Dia dos Namorados, né? Exatamente. Com certeza. Sentamos na mesa lado a lado e desde então a gente se fala toda semana, porque os assuntos são os mesmos. É casamento, é o desafio com os filhos, é criação. A Jana trabalhou e Walter ainda trabalha numa grande multinacional, uma empresa renomada. E eles são assim, tiveram uma carreira incrível. Então tem muito a falar de negócios, de liderança, como também de casamento, de família. Então conversar com eles é uma aula sempre. Exatamente. Jana, fala um pouquinho aí de você, Jana. Vamos lá. Também queria agradecer pelo convite. Eu sou a Jana do Walter, estou casada há 25 anos com ele, sou mãe da Lara e da Letícia. Durante mais de 25 anos trabalhei no ambiente organizacional, em multinacionais, sempre na área de gestão de pessoas. E há 7 anos eu resolvi fazer um reposicionamento radical de carreira, em função de ter mais tempo comigo mesmo, com Deus e com a minha família. Então, eu fiz um trabalho de estudar mais sobre o educador parental. Então, eu fiz uma formação de educação parental, que é a orientação para mães sobre a educação de filhos. Desafio grande. Demais. E falar em transição de carreira para quem é mãe é muito delicado. Né? Porque a gente se dedica na empresa, dá o nosso melhor, somos profissionais excelentes, nota 1000, eu diria. E a gente precisa ser nota 1000 em casa também, né? Nossos filhos merecem. A primeira pergunta que a gente selecionou para vocês é: qual é o ingrediente principal do casamento
cada um responder separadamente. Eu acho que Olha. essa é uma pergunta, gente, que ela é transformadora, De gente. milhões. Você É que tá aí verdade. do outro lado, você vai ter aí uma chave, várias chaves que eles, com a grande experiência que tem num casamento bem sucedido, vão poder compartilhar com vocês, tá? E um casamento bem sucedido, ele vale muito mais do que milhões, porque ele vai te ajudar a crescer como pessoa. Isso não tem preço. Então, eu queria pedir para vocês responderem essa pergunta de milhões. Essa é uma pergunta, viu? Que pergunta. E de fato, eu acho que é um ingrediente para quem tem 25 anos de casado, mas também para quem está pensando em casar, precisa entender alguns aspectos importantes. Eu acho que o primeiro dele, Renan e Camila, é compreender que a partir do momento que a gente casa, nós temos uma nova identidade que foi constituída. Então, deixa de existir o Walter solteiro e a Janaína solteira e passa a existir uma nova identidade, que é o que a gente chama de uma só carne. E aí a gente precisa compreender, e é por isso que muitos casamentos acabam, porque tem muita gente que quer ter o melhor da vida de casado, mas continuar com o privilégio da vida de solteiro. Esse negócio não vai dar certo. Então, é muito importante ter essa consciência. Eu diria que um outro aspecto é não leve problema seu do casal para os seus pais. Então, isso não significa dizer que a gente vai vai distanciar dos nossos pais. Mas o meu problema de Janaína, né, a gente resolve aqui. Você imagina que Janaína vai reclamar de Walter para a mãe dela. A mãe dela vai tomar partido, claro, da filha. Isso certamente vai, né, causar distúrbio no casamento, né? E eu finalizaria dizendo o seguinte, né? Assim, não se case pelo que você sente. Se case pelo que o outro te faz sentir. Não leve em consideração muito a aparência. A certeza que a gente tem que ela vai mudar. Com certeza. Muito. Vai Mas eu mudar. não mudei muito, Não mudou muito, não. Mudou para melhor, né? Ah, tá bom. Mas mudou para melhor. Tem gente, né, que muda como vinho, né? Vai envelhecendo, vai ficando melhor, né? E outra coisa, não se deixe levar pela paixão. A paixão dura até 2 anos. Depois ela acaba, né? Então, aí fica o amor, né? Então, eu diria que o casamento são 2 pessoas que são imperfeitas, mas que não desistiram uma da outra. É simples assim. E aí vem os desafios, né? Dessa vida, desse dia a dia. E eu colocaria, assim, de forma bem resumida, esses ingredientes, né? Que está valendo muito para nós dois, que já temos 25 anos de casado, né? Assim como para quem está pensando em casar, né? Tem que ter compreensão de alguns desses aspectos. Eu selecionaria isso, Renan. Muito boa. E você, Jana? Eu selecionaria, Valtinho já até falou, mas eu acho que o principal ingrediente é o amor, que é o mais nobre dos sentimentos, porque quem ama cuida, quem ama protege, quem ama respeita. Sim. Tem um segundo ingrediente que eu aprendi com o Walter e que para o nosso casamento foi fundamental. Valtinho sempre fala que é melhor ser feliz do que ter razão. Isso é verdade. Isso é verdade. E no início do Sempre. nosso casamento, eu ficava sempre querendo ter razão, sempre convencer que eu tô certa. E aquela discussão pequenininha, ela vira uma bola de neve incrível. Então, eu acho que o segundo ingrediente é a humildade. É a vulnerabilidade, a humildade de reconhecer teu erro. O casamento não é uma competição de quem ganha a discussão, de quem ganha, porque eu tenho razão, né? Então, assim, eu aprendi muito com isso, com o Walter, né? A ter humildade. E, às vezes, mesmo que você não concorde com o ponto de vista do outro, você fala, ok, amor, ele fez várias vezes isso comigo. Ok, deixa o assunto esfriar, Ok, amor, deixa ok, passar. tá bom. Né? Então, acho que isso é fundamental. O terceiro ingrediente, eu acho que é muito importante, acho que poderia ser o primeiro, é entender quais são os propósitos de Deus para o casamento. Quando nós casamos, nós não tínhamos ideia do que era o casamento. Nós não tínhamos ideia de quais são as responsabilidades do homem e da mulher no casamento. Então, nós entramos em crise porque o nosso casamento ele não é perfeito. Nós estamos ajustando, né, calibrando Todo o tempo dia. inteiro, todo dia. dia. E esse terceiro ingrediente, que é conhecer os propósitos de Deus para o casamento, entender o que é casamento, foi fundamental.
Nós tivemos uma crise, né, dos 7 anos de casado e fizemos um curso de 3 meses. Tipo assim, vamos voltar à fita 7 anos atrás? Aprender com quem já caminhou mais. Aprender com quem já caminhou e nós tínhamos excelentes mentores nesse curso, casais que estavam ali, nós estávamos há 7 anos, lá tinham casais de 15, 20, 25. Ter humildade para aprender com o outro. Até hoje, nós temos... eu tenho uma tia que ela tem 40 anos de casada, mora no Rio. Nós estamos o tempo inteiro grudado neles, aprendendo com eles, porque nós queremos chegar a 40 anos de casado. Então, essa questão de compreender os propósitos de Deus para o casamento e vivenciar isso, né? Ou seja, entender, ler a palavra e vivenciar a palavra. E o último, acho que é muito importante, que é a rotina, driblar a rotina. Tem muita gente que fala, né, assim, meu casamento acabou por conta da rotina. Então, acho que driblar a rotina é muito importante. Vocês falaram, eu visitei aqui nosso casamento, porque eu e Renan já passamos por muitas crises, afinal a gente se casou, já engravidou e já vieram as crianças. Não teve tempo, esse tempo aí de curtir, a gente até hoje não sabe o que é curtir. E nós priorizamos ter nossa casa, morar só nós dois, sem ter apoio de pai, apoio de mãe, que é fantástico. Uma rede de apoio é muito boa. A gente ter a vovozinha, o vovozinho em casa para ajudar com criança, ou mesmo para dar um conselho, mas a gente tem que ter cuidado para aquilo não interferir. E na época, minha casa vivia com muitas pessoas, por causa das crianças, bebês, tinha que ter muito apoio, né, para auxiliar. Eu trabalhava, Renan também, apoio com os bebês. E uma tia minha, muito sábia, vou falar o nome dela, tia Socorro, me disse, minha filha, você vai ter muitas crises e cada vez mais. Eu me confidenciava com ela. E eu dizia, tia, mas o que eu faço? Aí ela, fique só com o seu marido, porque tá sempre sua mãe, tá sempre a tia Socorro, tá sempre alguém, é uma cozinheira, é uma diarista e muita gente. Você não consegue ficar com ele e por isso os conflitos, vocês ainda não se conhecem. Vocês se conheciam namorados, apaixonados, aí é muito lindo, todo mundo arrumado, de cílio postiço, cabelo escovado, né? Mas de manhã, sem escovar dente, é que a gente conhece a pessoa. E aquilo, assim, na época tocou meu coração, porque nós estávamos passando uma barra com um bebê pequeno e desafios nas empresas crescendo. Sem dormir. E eu fiz... Sem dormir. Sem dormir alguns E eu fiz meses. um teste, eu disse pra minha mãe, eu disse, mãe, domingo não vem pra casa. E minha mãe disse, como assim não vai pra sua casa? Eu disse, não vem, eu vou ficar só com o Renan e com as crianças. E foram tempos maravilhosos, em que no começo nós brigamos mais, porque ficamos só os dois juntos, a gente acabou brigando mais, e depois nos entendemos. Então, foi um conselho sábio que eu recebi, de tirar essa plateia, que muitas vezes a gente tem em casa e é muito bom ter pessoas. Sim. Mas para o casamento, o casal precisa morar só, sem estar morando na casa de ninguém. Às vezes a gente mora na casa de alguém por uma consequência, uma necessidade, está tudo bem, né? Mas priorizar estar só, ter momentos sós, um conhecer o outro, um lavar a roupa do outro, lavar a louça do outro, se conhecer no dia a dia. Eu acho que nós crescemos muito nesses momentos que nós ficamos só, mesmo podendo ter toda a rede de apoio em casa, mas optamos por passar 1, 2 dias sozinhos. Foi fantástico, né, Ben? Muito. A gente evoluiu muito e a gente evoluiu muito mais quando a gente percebeu que a gente não estava indo pelo caminho certo. A gente estava conflitando por coisas que não deveríamos conflitar. Isso foi transformador. Porque no dia a dia você acaba brigando por qualquer coisa. Você acaba brigando por... Só porque eu olhei torto pra você, não gostei do jeito que você sorriu. É verdade. E muitas vezes você tem que ter tolerância e sabedoria pra poder levar um casamento, pra entender também, às vezes a pessoa tá super estressada, tá ansiosa, vai passar por tá passando por uma situação no trabalho, tá passando por uma situação emocional interna, né? Quando a gente teve as crianças, toda gravidez a gente teve Camila querendo separar. E eu disse, meu amor, pode ir. Era uma semana assim, sim, a outra também. Pode ir, eu sou o último a desligar a lâmpada. Quando for para sair, eu sou o último. Vá na Renan, frente. E você trouxe uma coisa, né? Janaína trouxe aqui também, mas só para complementar, que é muito importante, mas não é fácil. Vocês foram humildes em reconhecer isso, em aprender, né? Porque às vezes muita gente se separa, ou porque recrutou errado, Janaína, que é de RH, conhece muito bem. Ou você recrutou errado, o recrutamento foi errado, ou às vezes você até recrutou certo. Mas no meio do casamento que vai ter desafio, você não é humilde
para aprender, para se capacitar, para buscar conselho, né? E aí, às vezes, só um olhar você já se zanga e, né? E aí hoje qualquer coisa as pessoas estão se separando, né? Sim. Exatamente. Jana- E só para complementar, foi uma vez muito engraçado. Que acho que estava na terceira gravidez, aí ela e o cara me separar. Eu disse, não tem problema. Na Violeta tu quis separar. Foram 6 vezes. Na vida foram 3, normal aqui ser uma ou duas, não tem problema. Aí ela começou a rir, entendeu? Fiquei com ódio dele, porque ele Ela fez começou a rir. piada. E ela falava sério, é? Falava sério. Seríssimo. E- O hormônio mexeu muito comigo em todas as gravidezes. Então, eu chegava ao nível de o Renan ir embora de casa. Era briga mesmo, gente. Todo casal fofo tem os momentos. E ele brincava comigo, porque eu ia pro término logo. Pra mim, tinha que resolver, tá terminado. E ele já fazia piada da história, porque era recorrente, né? Virou comprar um pão de manhã. A minha fala não tinha mais credibilidade. E que bom que ele não levou a sério. Graças a Deus, meu Que amor. bom que eu não levei pro pessoal. É isso aí. É verdade. Muito bom. E Jana falou no final sobre rotina. Jana, com 25 anos, como driblar a rotina? Então, é um desafio, É, né? diário. 25 Aliás, eu diria anos. diário, semanal, mensal. 25 anos de casamento, realmente, driblar a rotina é algo muito difícil. Na verdade, eu digo que casamento feliz não é difícil, mas dá trabalho. Sim. Você ter um casamento como o meu, de 25 anos, e estar feliz, dá trabalho. Você precisa ter tempo, que hoje é uma moeda de ouro, né? Tempo tá mais valioso do que o euro. Até as nossas filhas falam, pai, como é que vocês estão com 25 anos de casado? Que ele fica todo com chamego, né? E E até às vezes elas mesmas se admiram. outro dia, a Letícia, Letícia, minha filha mais nova, pegou o telefone dele e eu falei, Letícia, põe aí a senha, qual é a senha do teu pai? Aí ela falou assim, mãe, a senha do telefone do meu pai é a data do teu aniversário. Um dia eu ainda vou ter um marido que a senha do telefone seja o meu aniversário. Que lindo! Eu achei isso lindo. Eu falei assim, olha aí, Walter, a gente precisa falar, a gente só precisa viver que as nossas filhas, elas fazem as conexões, É um né? exemplo. Eu achei isso muito bacana. Tá Que bom, lindo. obrigada. Acabou Nunca de mais eu vou divulgar esquecer a senha para desbloquear meu telefone. É verdade. Mas voltando à tua pergunta, Camila, nesse meu trabalho de educação parental, de orientar mães, teve uma mãezinha que me procurou querendo fazer alguns ajustes na maternidade, na forma dela educar os filhos. E durante o processo, né, de mentoria que nós estávamos fazendo, ela trouxe uma questão pessoal que foi o casamento. E eu perguntei para ela, né? E ela tinha se separado. Eu perguntei para ela, por que você se separou, mãezinha? E ela falou, foi a rotina. Nós nos separamos por conta da rotina. E a gente ouve, né? Muita gente falar, por que você separou? A rotina, a O rotina. amor acabou. A rotina ou o amor acabou. E aí, claro que eu não falei isso para ela, porque o nosso objetivo não era esse, mas depois eu fiz algumas reflexões que, assim, a rotina, ela não é um ser. A rotina sou eu e meu marido que faz a rotina ser diferente. Então, como fazer esse ordinário do dia a dia, que é difícil, é punk, ser um extraordinário, Sim. ser melhor, né? Então, assim, o meu objetivo é fazer o Walter querer voltar para casa todo dia. É animado. É animado, né? Mas é muito desafiador. Porque, gente, nós não somos um casal perfeito. Tem nossas filhas que adoecem, tem demandas, ele trabalha muito, eu também trabalho, então é difícil. Então, eu penso que... E assim, tem gente que fala assim, não, só vou ser feliz no casamento quando eu viajar. Só vou ser feliz quando fizer um aniversário. Ou seja, fica buscando datas mirabolantes para Só quando tiver ser uma casa feliz. nova. Só quando tiver uma casa nova, só quando tiver um iate. Não, nós só vamos driblar a rotina quando pudermos ir para Angra. Ter uma casa em Angra. E o que nós descobrimos, e também, né, investimos em estudo para chegar a essa conclusão, nunca paramos de estudar, é que pequenas ações no dia a dia faz com que essa rotina se torne extraordinária. Então, por exemplo, Valtinho viaja muito. Então, toda vez que ele viaja, ele traz um bombonzinho, ele traz uma coisinha. Olha aqui, amor. Não é o valor, olha que eu lembrei de você.
Sim. Né? Todos os dias, quando ele vai pro trabalho, eu falo, amor, como tu tá cheiroso? Todo dia. Mas é porque ele é cheiroso mesmo. Obrigado, tá vendo? Eu falo, amor... Eles são fofos assim o tempo todo. Eu falo, amor, como tu está cheiroso, eu quero profetizar na tua vida. E eu profetizo na vida dele. Todo sábado de manhã fica nós dois, as meninas. Nós saímos final de semana passado. Foi muito corrido de eventos, de coisas. Elas falam, nossa, finalmente, nossas filhas, vocês vão sair, né? Vão socializar. Eu falo, porque a gente ama estar aqui nós dois Tá juntinhos. Então, a gente definiu que nessa rotina tem um dia na semana que é só nosso. Sim. Que a gente janta, que a gente fica sozinho ali, nós dois. E a gente definiu também que tem o dia da lingerie nova, Sim. né? Para dar uma apimentada na Fica a relação. dica, fica a dica. Sim. Fora que a Anota. gente tem alguns combinados, como uma vez por ano, às vezes até 2 vezes, nós viajamos sozinhos, só Sim. nós dois. Agora com as meninas adultas já, né? Lara tem 23, Letícia 16, está bem mais fácil. Então, é o cuidado, né? É fazer com que essa rotina... E você precisa investir tempo para ter cuidado. Então, segunda-feira de manhã foi um dia que eu ia... Estava bem difícil, estava muito corrida. Aí ele virou para mim e falou assim, 6h30 da manhã, amor, tu quer que eu leve Letícia na escola para tu descansar mais um pouco? Eu falei, não. Eu falei assim, é um cuidando do outro, é um protegendo o outro, né? Que eu penso que... O egocentrismo, o individualismo é o grande mal, né? Sou eu quero Sim. ser feliz. Não vai nessa. A tua rotina faz com que durante a rotina tu faça o outro feliz e o outro te faz feliz. E aí eu acho que dá para driblar. Então essas são algumas ações de sair da rotina. E aí quando eu vejo que a rotina tá muito tá muito puxada, amor, vamos tomar água de coco ali, vamos passear na praia, vamos, né, relaxar. A gente tem que ter muita atenção a isso. Porque Sim. realmente a rotina destrói, mas quem faz a rotina somos nós. Com certeza. A gente precisa. Sim. Uma pergunta. Essa pergunta é para vocês dois, tá? O Walter vai responder uma parte e a Jana vai responder outra. Vamos lá. Qual é o impacto de você ter um pai e uma mãe de referência em um casamento que ele venha digamos assim, a ser uma referência também no resultado dos seus filhos, na vida dos filhos, certo? É importante, pessoal, essa pergunta, porque vocês vão ver com maestria qual será a resposta. Eu acho que eu destacaria, né, a importância disso ser um exemplo, né? É porque isso se torna geracional, né? Os nossos filhos e filhas, né? Eles repetem o que a gente faz, né? Tem um ditado que é muito importante, eu gosto muito. Aquilo que você faz fala tão alto que às vezes as pessoas não escutam aquilo que você está falando. Sim. Ou seja, o que conta é o que você faz, né? E não o que você fala. E os nossos filhos e filhas estão todos os dias vendo esse relacionamento, como que ele acontece no dia a dia, como que ele acontece na rotina, como ele acontece nas viagens. E certamente elas não vão, no casamento delas, querer menos que isso. Com certeza. Então, o exemplo arrasta. Então, da mesma forma que, por exemplo, um pai que bebe muito e que o filho vê isso até a adolescência, não é 100% de certeza, mas muito provavelmente ele vai repetir isso. Então, isso se forma geracional. Então, o pai faz isso, o filho vai fazer. Então, ser referência, né, para os nossos filhos, primeiro referência como casamento, né? Que é algo, né, o casamento é o que sustenta um grande projeto de Deus, que é a família, né? E é nosso papel ser referência, né, no casamento, né? E eu destacaria isso, Renan, para que isso seja referência positiva e que continue nas nossas gerações, né, da forma como a gente deixou, ou seja, aperfeiçoado, né? Nós podemos influenciar nossos filhos toda sexta-feira tomando muita bebida alcoólica Sim. em casa, se embriagando, falando besteira, e a gente pode fazer diferente. É verdade. O movimento contrário do mundo. Porque hoje, com criança pequena, eu bebo bebida alcoólica.
Mas depois que eu tive meus filhos, me levou à reflexão. Até que ponto isso é normal, né? E aí é de cada um sabe no que crê. Mas na minha casa eu reflito muito sobre isso. Até que ponto é normal meu filho, minha filha me ver com essa bebida? O que é que eu estou ensinando? No momento que eu estou lendo, eu estou ensinando ela a ler. No momento que eu estou trabalhando, eu estou ensinando ela a trabalhar. No momento que eu estou arrumando uma casa, eu estou ensinando minha filha a ser primorosa. E no momento que eu estou com uma bebida na mão, eu estou ensinando o quê? Que valores estão sendo passados? Eu acho que isso é uma reflexão que ela paira hoje na minha cabeça, né? Do como passar essas normalidades do mundo dentro da nossa casa. Como é que a gente está transmitindo isso? Porque é um detalhe, é uma linha tênue da gente usar com responsabilidade de abusar. Eu falei para minha mãe, em segredo, eu disse, mamãe fazia licor de manga, licor de frutas, e ela passava aquele licor em não sei quantos panos de prato, tinha uma filtragem nesse licor, ela fazia esse licor manual. Eu disse, mãe, eu bebia demais esse licor. Mamãe disse, o quê, Camila? Se eu tinha menos de 10 anos de idade. Olha só, né? Eu disse, oxe, tu fazia o licor, aquilo era doce, que era uma delícia, uma maravilha. Foi E eu, com descobrir menos de depois. 10 anos de idade, tomei licor demais. Estou boazinha para a honra e glória de Deus. Mas nem ela sabia. Então, até que ponto ter essas garrafas, ter o bar? Sim. Não estou falando aqui o que é certo e o que é errado. Estou falando o que Claro, aconteceu claro. comigo e as Mas- reflexões que eu tenho. E você trouxe uma coisa que é de tudo que a gente ensina para os nossos filhos, do 100% que a gente ensina, talvez somente uns 20% que a gente senta para ensinar. Eu vou sentar aqui e vou te ensinar. O resto a gente ensina fazendo as coisas no nosso dia a dia, eles vendo, né? Então, por isso que é importante, né? Eu acho que respondendo a pergunta também, eu acho que é fundamental. Eu acho que a formação do indivíduo vem, a identidade dessa criança, ela vem por conta dessa influência do pai e da mãe. No entanto, dentro dessa minha trajetória de educação parental, uma das coisas que eu acho que dificulta, inclusive, esse vínculo filho, pai e mãe, é que os pais se colocam de uma forma muito indestrutível para o filho. Isso é uma coisa que a gente conversa muito com as meninas, né? Então, nós não somos uns pais perfeitos, nós estudamos, eu peço desculpa para elas, desculpa, Lara, filha, desculpa, Letícia, desculpa. Então, assim, mostrar para elas, a gente quer ser o exemplo, mas mostrar para elas também que nós somos vulneráveis, que nós somos falíveis, que nós não temos entendimento de tudo e que nós estamos aprendendo com elas e estudando. Às vezes dá certo, às vezes não dá e a gente pede desculpa. Então, assim, é importante os pais como modelo e modelo, inclusive, dessa vulnerabilidade. Num momento onde o mundo faz com que você se compare e que você dá privilégios e força e atenção para o que para o que não se quebra, né? Porque é mais valioso, porque você vê no Instagram, é só coisa linda, né? É só coisa maravilhosa. Poucas pessoas mostram vulnerabilidade. Ninguém Não, é triste no Instagram. Ninguém é triste no Instagram. Então, eu converso muito Verdade. com elas. Então, às vezes, a gente discute. Geralmente, eu discuto sozinha. Mas Baltinho é mais, né? E, às vezes, elas falam, mãe, tá chateada? Eu falei, tá, teu pai fez um negócio, não gostei, não. Elas ficam já assim, né? Nossa, papai... Mas eu quero mostrar para elas que isso é casamento, né? Não pode faltar o respeito. Mas tem discordâncias, tem um dia que tu vai ficar chateado com o outro, aí depois tu vai lá, pede desculpa e tá tudo bem. Mostrar para nossos filhos, como pai e mãe, a vida real. Eu acho que é muito importante também, ser exemplo disso, né? Com certeza. Com certeza. Jana, você trabalhou em uma grande corporação, foi uma grande executiva, né? E eu penso muito nessa história, porque hoje temos as empresas e temos filhos pequenos. Como lidar com a culpa? A culpa que se eu tô em casa, eu tenho culpa que eu não tô na empresa. Se eu tô na empresa, Jesus. eu tenho culpa que eu não tô em casa. Como é que faz? Ai, na verdade, Camila, essa é uma pergunta muito difícil para mim, mas muito fácil ao mesmo tempo. Difícil porque durante 20 anos eu saí de manhã e chegava à noite. Então eu convivia com a culpa. Então eu me culpava muito pelo tempo que eu não tinha com as meninas. E aí à noite, no final de semana, eu queria, né,
No entanto, o meu trabalho ele me possibilitava levar as meninas tudo que eu precisava em relação à atenção com elas. Um dia ou outro levar no médico, ver apresentações na escola. Eu nunca faltei nada disso, mas mesmo assim eu me sentia culpada. E a culpa para a mãe, ela é terrível, porque ela te paralisa, ela te congela. A culpa é um verme, ela não te possibilita evolução como mãe. E aí, depois, né, desse processo de estudo, de formação em educação parental, antes de ser educadora parental, eu precisei passar por uma jornada de me desculpar. Né? Sim. Ou seja, me desculpar, pedir desculpa para mim mesma por tanta culpa. Né? Porque existe uma sociedade que traz um julgamento social muito perverso para a mãe. Gigante. Se o filho tira nota baixa, culpa da mãe. Se o filho tem bullying na escola, culpa da mãe. E a mãe fica com tudo aquilo. Então, eu aprendi na minha vida, né, e nos últimos anos como educadora parental, que se você ama o seu filho, você vai querer que ele seja feliz. E tudo que você estiver fazendo é o melhor que você está fazendo para ele. Eu sempre falo, né? A mãe ela erra fazendo bem. Porque na cabeça dela, ela está fazendo bem, mas muitas vezes ela está errando. Mas na cabeça dela, ela está fazendo bem. Então, para que sentir culpa? Se na minha cabeça eu estou sempre fazendo bem para o meu filho, para quê? Sim. Então, eu passei por esse processo de desculpar. Me libertei disso e hoje ensino mães a exatamente passar por esse processo também. Né? Se eu sinto culpa, o que me faz sentir culpa? O que eu preciso para me desculpar? Então, vamos aqui, deixa eu te ajudar. Mas o julgamento social, ele coloca a mulher nessa posição de culpa. Isso é terrível. Então, tem até um vídeo meu que vai sair no meu Instagram, que é exatamente isso. Tem uma coisa que, não sei, é uma frase, é um chavão que fala assim, nasce uma mãe, nasce a culpa. Nada disso. Não nasce uma mãe, nasce a culpa, coisa nenhuma. Nasce a mãe, nasce uma mulher que quer aprender, né, que não sabe de nada, mas que está ali querendo aprender. Então, esse é um dos meus propósitos, desmistificar essa história de culpa. Porque eu vivi isso na pele e sei o quanto que isso fez mal para mim. É importante o posicionamento. Valtinho, agora pergunta para ti. Vamos lá. Quais são as implicações da traição, certo, em um casamento para o homem? Olha só, né? Eita, Renan, agora foi polêmico. Eu diria o seguinte, né? Primeiro que a gente tem que desmistificar, ou sendo bem direto, acabar com esse negócio de que é normal o homem trair, né? E às vezes a gente escuta isso, né? É comum, infelizmente é comum, né? Mas não tem nada de normal. Não tem nada de normal. Na verdade, não é absolutamente correto, né? Mas a gente vê isso, né? De novo, isso tem consequências geracionais. Isso é muito sério. Na verdade, a pessoa vai desmantelar a vida dela e dos filhos. Sim. E dos filhos dos filhos. Né? Você está falando de uma atitude que vai refletir no filho, no neto. Para o resto né, da sua geração. Então esse é um primeiro aspecto importante que a gente precisa compreender. Não tem nada de normal. Pode até ser comum, mas não tem nada de normal. Né? Agora, é importante compreender também por que isso aconteceu. Por que acontece traição, né? E uma das consciências que a gente tem que ter é que no casamento a gente não pode deixar espaços vazios. Eu não posso deixar espaços vazios e ela também não. A gente tem que preencher os espaços vazios. Porque senão entra em ação um negócio que eu chamo a lei do Ricardão. Sabe o que é a lei do Ricardão? Ele até tá rindo ali, ó. A lei do Ricardão é o seguinte, o Ricardão é só fictício. O Ricardão, Renan, é alguém, ou às vezes alguma coisa, que vai preencher esse espaço que você deixou vazio. E um detalhe,
o objetivo dele muitas vezes é diferente do seu. Então, se você deixa um espaço vazio, entra em ação quem? Ricardão. Eu sei que a pergunta foi para Valtinho, mas eu queria complementar com uma coisa que a gente sempre conversa, e Valtinho, é o seguinte: Renan, ninguém trai. A pessoa não olha o outro e vai para um motel ou vai para um. Não. Começa com uma curtida no Instagram. Sim. Então você precisa se proteger. Né? Um Então começa elogio. um elogio, uma carona que você dá para uma colega de trabalho. Então a gente precisa se proteger. Uma das coisas que eu achei mais incrível, agora eu vou dar um feedback público, foi que Valtinho, nós morávamos 5 anos no Rio e voltamos no ano passado. Só que ele veio antes, ele ficou 6 meses aqui, indo todo final de semana para o Rio. E ele malhava numa academia aqui. Todos os dias quase ele ia para essa academia durante 6 meses. E depois eu fui malhar na academia. E eu sempre falava para os professores, nós malhávamos em horários bem diferentes. Ele malhava à noite, eu malhava cedinho. E eu falava, gente, mas vocês não conhecem meu marido. Ele vem para cá sempre, à noite. Não sei quem é teu marido. Eles estavam à noite também, né? Ah, meu Deus. Aí teve um sábado, Ai, teve um Jesus. sábado que eu peguei, e nós fomos juntos no sábado de manhã. Eu falei, tá aqui, esse aqui é meu marido. Aí os meninos viraram para mim assim, Jana, é impressionante, é porque ele entra mudo e sai calado. Tá vendo aí? Ele não fica com conversinha com ninguém. É ele, tá bom, a gente sabe quem é ele, mas é porque ele é muito discreto. Discreto? Olha aí. Mas E você olha, sabe tá que a vendo? academia, né? A academia é um dos ambientes mais propícios, né, para traição. Tem estudos que comprovam isso. Então ele falou assim: não, mas aquele chega mudo, ele é muito sério e sai calado. Eu falei, sério? Eu falei, nossa, mãe. E tem, ó, tá vendo como é bom você fazer as coisas certas? Um dia. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Mas tem um terceiro aspecto, né, que eu acho que é muito importante, que a gente aprendeu isso. Né? E às vezes a gente não dá valor. E se a gente não entender isso dá brecha para o casamento se acabar. Né? O casamento, a gente fala muito em união. Mas a gente inventou uma comparação que é uma coisa muito, né, muito bacana que precisa ser compreendido. Né? Você imagina, por exemplo, um monte de laranja dentro de um saco. Imagina um monte de laranja dentro do saco. Esse saco está fechadinho. Essas laranjas estão ali unidas, não é verdade? Mas se a gente pegar uma faca e rasgar esse saco, o que é que vai acontecer com as laranjas? Elas vão se separar, vai dispersar. Então, um casamento que é somente uma união, quando acontece o primeiro problema, que é assim, rasgar o saco, vai acontecer o quê? Pode acontecer o quê? Uma separação. Sim. Né? Agora pega essas laranjas e faz um suco. Sim. Depois que você faz o suco, né? Nenhuma consegue ir embora. Não tem como separar mais. Então, deixa de ser união e passa a ser uma unidade. Então, a união ela pode gerar separação, mas a unidade ela gera um propósito. Não tem como separar mais. Então, a gente tem que compreender que o casamento precisa ser uma unidade, né? E quando a gente compreende isso, né, não vai ser um probleminha, qualquer probleminha que vai ser maior do que o nosso propósito. Propósito, que profundo, Val. Então, é importante, né? É por isso que a gente já ouviu falar, hoje, qualquer problema as pessoas estão se separando, não é verdade? Porque eles deixam o problema ser maior do que o propósito. E precisa compreender que ali, né, é muito mais do que a união, né? Quando está somente unido, quando acontece um BO, vai cada um para um lado. Vai dispersa, né? E depois que está unido, por isso que tem a nova identidade, é uma só carne. Não tem como separar mais, né? Então, é importante a gente compreender. E aqui há uma unidade de propósito. Esse propósito. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Pergunta sobre crianças de pais separados. Olha aí, ó. Quais, Eu vou pra deixar mim, essa né? para a Janaína, que ela conhece bem. quais são as consequências de você ter um filho de pais separados para o futuro das crianças? E é uma realidade de muitas famílias, né? São Sim. mães solteiras, às vezes são pais solteiros e criam essas crianças. E você, como educadora parental, o que pode acontecer? Então,
existem pessoas, né? A maioria das pessoas acha que filhos de pais separados são mais problemáticos, né? Do que filhos de pais que vivem juntos. Mas isso não é verdade. Não é verdade, porque o que as pesquisas, os estudos, a ciência traz é que o que define a felicidade, a saúde emocional dessa criança, não são os dois pais juntos, é o ambiente em que ela vive. Então, é claro que para a formação do ser humano, para a formação da felicidade do teu filho, é muito complexo. Comportamento é algo muito complexo, né? Tem questões genéticas, tem questões ambientais, sociais. Mas o que a ciência e os estudos trazem é que o que é preponderante para a educação dos filhos, para filhos felizes, é o ambiente que ele vive. Ele precisa viver num ambiente de paz, de amor, de acolhimento. Ele precisa ser desenvolvido psicamente, espiritualmente, emocionalmente, num ambiente saudável. E, principalmente, ele precisa de um ambiente que ele tenha regras e limites. Por que nós temos a sensação de que filhos de pais separados dão um pouco de mais trabalho? Porque é bem mais complexo para os pais que estão separados propiciar esse ambiente para o filho. Né, que seja um ambiente de paz. Muitos pais, né, ao se separar, é uma verdadeira guerra. Um fala mal do outro e é uma confusão. Então, é muito nocivo para que a criança fique ali naquele meio. Ou seja, no ato da separação, muitas vezes existe falta de respeito, existe muitas questões. O pai falando mal da mãe para o filho, a mãe falando mal do pai para o filho. Isso é terrível para a formação dessa saúde mental da criança. Né? Assim, o que eu entendo, né, e essa é uma opinião minha, que quando você cria e educa o filho no caminho que ele deve andar, como diz lá em Provérbios, e você vive esse caminho. Não adianta falar. Sim. Tem que vivenciar. Isso é extremamente preponderante para essa saúde emocional e para esse equilíbrio do filho, né? Ou seja, o filho ele precisa estar num ambiente onde os pais orientam ele em relação a valores, em relação a sucesso. Sucesso não é para mim. Sucesso, o que é sucesso? A gente sempre fala. Sucesso não é o que eu sou, o que eu tenho. Sucesso é o impacto que eu dou na vida das pessoas. A gente sempre fala isso para as meninas, né? Todo ano a gente faz. Quais são nossos valores aqui da família? Esse ano a gente fez, né, amor? Colocamos lá. Quais são os valores da nossa família? E o que nós vamos fazer para cumprir esses valores? São os combinados. Que são os combinados. Combinado não sai caro. Então, se um dos valores, né, que a gente sempre fala para nós, somos uma equipe, a gente tem que se ajudar aqui. É igual na empresa, parecido, né? Nem todo dia nós temos diarista lá em casa. Então, tem que levantar da mesa, pegar o seu pratinho e lavar. Ah, mãe, esqueci. Não, volta, lava agora, meu amor, porque deixa eu te mostrar a importância disso. Não falo estou mandando, mas eu tento fazer uma comunicação. Antigamente eu falava, né? Não, antigamente, quando eu não era educadora parental, eu gritava: lava esse prato agora! Agora não. Agora eu uso a comunicação não violenta. Dou uma respirada profunda, né? Me conheço para saber a hora que eu vou falar ou não, para poder não gritar. Antigamente não, mas falo, filho, olha só, nós não temos um combinado? Se você não lava seu prato, alguém aqui da equipe vai ficar sobrecarregado. Então, por favor, lava o prato agora, olhando no olho, dando atenção e sendo firme. Sem grito, sem xingamento, sem, né? Assim, mas isso, gente, é um processo. Né? Se tiver um dia que tiver que gritar, grita. Depois pede desculpa e está tudo bem. Eu sou totalmente contra essa educação, que essa educação é impossível de alcançar. Sim. Educação de Instagram. Pelo amor de Deus, nós somos mulheres, nós temos nossos momentos... Erra, né? Nós erramos, temos um momento que a gente está ótimo, é equilíbrio só. Outro momento, imagina eu, estou na perimenopausa como adolescente. Imagina o tanto de oscilação de humor, o tanto de... né? Só que com autoconhecimento, a gente vai tentando buscar o nosso equilíbrio. Isso é que é importante. É o filho vivenciar o que tu tá falando. É largar essa opção instagramável, que não é.
Nós vamos errar sempre. Sim. Minha filhinha mais velha tem 6 anos, a Violeta. E ela conta que já me viu chorando uma vez. Eu estava num dia de pico, de cansaço, de falta de dormir, de tudo, o meu dia limite. E eu comprei um pote de creme para ela, para lavar o cabelo, pote de creme, um valor um pouco mais especial, que era pro cabelinho dela, para ficar hidratado. E a irmã mais nova pegou o pote de creme, botou no chão, encheu de água, tava brincando e estragando o creme. E aquilo para mim foi a gota d'água. Eu dei um grito, me sentei no chão do banheiro com uma criança de 6 anos e a outra de 4 anos e comecei a chorar. Como se tivesse alguém morrido. Eu chorava, mas era o meu limite emocional. Não era o pote de creme. São várias coisas que tinham acontecido. E elas se assustaram porque conheceram uma mãe frágil, que errou, que gritou. Eu estava ali desarmada, eu não sabia nem o que eu fazer. Eu estava olhando para minhas filhas e digo, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? E depois eu me recompus, pedi desculpa para elas. Filhas, mamãe, você está chorando por causa do creme? Mamãe errou. Depois mamãe conversa, me recuperei. E elas até hoje falam disso. Dizem, eu já vi minha mãe chorar assim. Foi pelo pote de creme. A gente não pode estragar creme, que a mamãe fica muito triste. Então, ficou, né? É o peso. Tudo que a gente faz, a criança está olhando. O sorriso, um choro. Quando a gente erra, quando a gente está frágil, quando a gente se desculpa com eles. É importante eles verem também o pai e a mãe frágil. Sim. Essa situação me ensinou isso, né? Minha filhinha de 6 anos já me viu ali desmontada, chorando, em crise, né? Eu acho que foi o momento que ela que me socorreu. Sim. Foi perfeito. Muito especial. E, Jana, eu queria perguntar para ti, vocês moraram no Rio de Janeiro por 5 anos, né? Que vocês falaram. O que mudou nessa vinda aqui para São Luís, né? O que motivou essa vinda e o que vocês sentiram de mudança na família de vocês? Então, hoje, inclusive, eu estava conversando com a minha irmã. Minha irmã foi almoçar conosco e eu estava exatamente conversando com ela o quão importante para a evolução das pessoas a mudança. Porque eu até brinquei, eu falei, nem que seja mudança para pior. Ela te ensina muito, tu amadurece demais. Então, esses 5 anos no Rio, eles foram fundamentais para várias coisas. Entre elas, primeiro a união da nossa família, porque eu não tinha mais irmã do meu lado, não tinha mais minha mãe, porque minha irmã e minha mãe moram aqui, então estava só a gente. Para o nosso casamento, eu acho que foi algo muito bacana, porque a gente chegou no Rio, a gente não conhecia ninguém. Eu tenho esse casal de tios, mas eles moram distantes. Então, era a gente, né? Então, eu acho que para o nosso casamento foi ótimo, por incrível que pareça, porque a gente se ajudou muito ali naqueles momentos, né, de dificuldades. Foi uma experiência maravilhosa. Eu amo o Rio, temos casa lá até hoje. Amo o Rio para passear, não para morar, né? Para morar não dá. Só nem detalhe. Carro blindado não dá para ficar. Mas trouxe para mim e para as meninas, principalmente para as meninas. Eu acho que eu fiz um curso de especialização em gestão de mudanças, né? E nesse curso a gente vê que não tem jeito. A mudança amadurece, ela te abre a mente, ela te dá outro norte. É como se fosse assim, mesmo que seja uma mudança para pior, foi melhor, né? Principalmente para a carreira de nós dois. Para minha carreira foi ótima, para ele também. Depois, quando eu cheguei lá, eu pedi demissão e investi na educação parental. Mas eu queria também que Valtinho falasse, porque nós somos outras pessoas. Depois desses 5 anos no Rio, nós, como família, somos mais fortes, como profissionais, como pessoas. Eu indicaria para todos. Na verdade, não resta dúvida, né? Que a gente, apesar do Rio não ser o lugar mais indicado para a gente morar, né? Verdade. É bacana para passear. Tem uma frase que diz que o Rio não é para amadores, e não é mesmo, né? Mas muito disso que Janaína falou, né? A gente vai para né? O mudar nos proporciona a conhecer outras coisas, né? A vivenciar outras experiências, a gente conhece outras pessoas e termina que isso tudo aumenta o negócio que eu chamo de repertório. Você amplia o seu repertório, né? Porque você já passou por tanto perrengue, você já conhece mais coisas, você começa a fazer associações mais rápidas, né?
O repertório é um conjunto de conhecimento que você vai adquirindo, né? E a gente ganhou, né? Repertório nessa ida para o Rio de Janeiro. Para a gente ter essa expansão do repertório, muitas vezes é importante a gente ter expansão também de ambiente, que foi o que aconteceu com a gente. E tem um aspecto importante, né? Quanto mais você aumenta esse teu conjunto de conhecimentos, você passa a ter menos medo do futuro. Porque você tem um repertório, você já vivenciou tanta coisa, que você fica mais seguro de si, né? Você tem menos medo do que vai acontecer, do que pode acontecer, porque você sabe o que é que você carrega, você sabe o que é que você vivenciou, né? E você fica até mais desapegado. Sim. Muito, né? Né? Então, essa é uma grande... Nós mudamos umas... Não, a gente mudou... Ela mudou 6 vezes. E eu que vim para cá e fiquei 6 meses sozinho, eu mudei 7 vezes em 5 anos. Então, né? De casa. Uau. E claro... não foi porque a gente queria, né, amor? E claro, e justiça seja feita, né? O Rio de Janeiro é um local... onde você tem mais acessos do que, por exemplo, São Luís, no Maranhão. É mais perto, mais próximo, né? Então termina que você... As opções, tem condição de se capacitar mais, né? E eu diria o seguinte, e quanto mais a gente aumenta esse conjunto de conhecimentos, né? É igual um HD do computador, né? Quanto mais você tem um monte de dados de conhecimento ali instalado, maior a sua capacidade de ensinar as pessoas, de servir as pessoas com o que você aprendeu. Então, esse aumento de conhecimento, de repertório, de experiência, nos proporciona isso também, né? Não é fácil mudar, né? Na verdade, a gente quer ficar quietinho no cantinho da gente, né? A gente quer... É o conforto. É o conforto. A gente quer fugir de BO, né? Sim. Hoje eu estava com a minha turma falando, né, na empresa, e eu falei, olha, tem momentos na vida da gente que a gente tem que se colocar em crise. Como assim? Tem que fugir de crise? Não, às vezes a gente tem que se colocar. Porque a gente vive numa zona de conforto. E a gente quer conquistar um monte de coisa estando na zona de conforto. Não vai. Você só conquista alguma coisa se você sair do conforto e for para um conflito, for para uma crise ali, ó. Aí você vai aprender. Na crise é que se aprende. Depois do aprendizado, aí você sai mais fortalecido e vai estar habilitado a conquistar. E esse é um dos problemas da geração de hoje, às vezes. A geração de hoje só quer ganhar. Conforto. No conforto, não Facilidade, quer aprender, né? Ganhar Então isso é um aspecto importante. A gente precisa, né, vivenciar alguns aprendizados que muitas vezes acontecem no meio dos BO, no meio dos conflitos, no meio da crise. Um ambiente caótico, ele gera excelentes frutos. Sim. Né? Um ambiente tranquilo é muito bom, é muito gostoso. Ficar na cama é maravilhoso. Mas um ambiente caótico, ele faz a gente sair de um ponto para outro. Eu falo muito isso na empresa para a turma. A gente precisa criar o caos muitas vezes. Né? E uma empresa crescendo, ela gera um caos momentâneo que nós temos que resolver em breve para não perder esse crescimento. Mas esse caos nos ensina muito e faz a gente sair de um momento para outro, na vida profissional, na vida pessoal. Eu também falo muito isso com a turma. Eu tive uma mãezinha que me procurou para conversar, que o filho já estava com 40 anos e estava sem querer sair de casa. O que fazer, né? Ou seja, quer conquistar no conforto da mamãe, na 40 casa. Anos, 40 um anos. Homem na casa 40 da mãe. anos. E ela falou... Aí foi interessante, porque nós conversamos, ela falou assim, Jana, eu queria saber o que eu errei. Eu falei, não, nós não vamos pensar no que você errou, nós vamos pensar daqui para frente. O que passou, passou. Como resolver Vamos agora? ver, né, daqui para frente. E uma das coisas que nós conversamos muito é que é o seguinte, só tem força para levantar quem cai. Com certeza. Só tem força para levantar quem cai. Então, eu sempre falo isso para outras, né, mães grávidas e tal. Tô falando para você agora que tem um bebê de 1 ano e meio, 1 ano e 2 anos, né, Camilo? Que assim, nós como mães, nós temos uma tendência quando o bebê está andando, começando a andar, na hora que ele cai, o que a gente faz? A gente corre para levantar. Não. Quando ele cai, deixa que ele vai arrumar força para levantar. Agora, se eu sou uma mãe
que não permito que o meu filho caia, que o meu filho viva experiências frustrantes, vocês estão falando de casos, já estou trazendo para um outro âmbito, né, que é educacional. Como é que ele vai ter força para levantar? Então, esse jovem, ele não tinha força para sair de casa e tal. Por quê? Porque muito, extremamente protegido, a mãe nunca deixou, ele não tinha força, porque ele nunca caiu. A mãe criou um cercadinho sem perceber. A gente fala um periquitinho numa gaiola de ouro, e nós queremos que nossos filhos sejam águias, né? Eu, por exemplo, assim, Jonessa, sempre foi assim? Claro que não. Minha primeira filha foram 8 anos, foi 8 anos sozinha, né, amor? 7 anos. Nossa, mãe, se eu pudesse moldurar, proteger demais, mas só que, graças a Deus, o conhecimento me veio e eu investi nisso. Então, o caos é importante até na empresa, para as pessoas, inclusive para as crianças, no sentido de deixar as crianças caírem e elas levantam sozinhas. Isso é muito importante. Para criar, a gente fala, o que é maturidade emocional? É isso. Maturidade emocional é quando eu estou num momento difícil, eu tenho força para levantar. Isso começa quando eu estou começando a andar, que a minha mãe me faz, né, levantar. O momento de crise, ele é sempre, né, um desconhecido. E o desconhecido, ele vai gerar aprendizado. Porque eu não sei o que eu vou passar, né? Eu não sei o que tem ali no Rio de Janeiro. Eu não sei o que tem ali numa operação que eu não conheço, num novo cargo, num novo local. E esse movimento de você ir para o desconhecido, ele gera uma crise, né? Sim. Ele gera uma crise. Mas o processo de desbravar o desconhecido é que vai te fazer mais forte, é que vai te fazer crescer. E isso é que vai te diferenciar. Então, a melhor coisa do mundo é a gente passar por uma grande crise. É verdade. E tem um efeito colateral positivo, isso sabe qual é? Uma receita para você aumentar a sua autoconfiança. Sim. Faça coisas que você normalmente não faz. Sim. Né? Então, você... Às vezes dá errado, aí você aprendeu. E se der certo, você sai mais autoconfiante. Então, a gente tem que se meter nos BO de vez em quando, né? E às vezes, amor, nem precisa ser algo relacionado ao trabalho. Não, né? A vida. As minhas filhas amam surfar, as duas. E lá no Rio elas surfavam muito. E o aniversário da minha filha mais velha, eu falei, filha, o que você quer de presente? Ela falou, mãe, eu queria que você surfasse. Oi? Na época, eu tinha 48 anos, né? Na época, eu tinha 48, 49 anos. Eu falei, como é que é, Lara? Mãe, por favor, me dá isso de presente. Aprende a surfar, vai surfar. E aí, eu cheia de paradigmas. Gente, nossa, foi fantástico. Eu saí autoconfiante. Libertador. Vovó surfista. Um exemplo aí. Mamãe, vovó não. Mas mamãe surfista, que é isso. Às vezes a gente acha que é só coisa do trabalho, né? Da empresa, mas, né? As questões da vida. Walter, tem mais uma pergunta aqui para você. O que é mais importante para o homem? Amor ou respeito? Para o homem em relação à mulher? Sim, no casamento. O homem é importante o homem ter paz, ter amor e ter respeito, né? Eu diria que acho que os dois estão no mesmo patamar, mas uma pessoa que decide conscientemente se casar, né? Ela compreende que ela ama incondicionalmente, porque amor deixa de ser um sentimento e passa a ser um mandamento. Sim. O amor é um mandamento. Então, ela me ama, quer queira, quer não. Ela decidiu se casar, né? Pelo propósito. Pelo propósito, né? Então, ela ama o condicional, mas não resta dúvida, né? Que o homem gosta de paz, né? A mulher chega de noite, a mulher telelei, falando e... Reclamando. O homem gosta de paz, né? É respeito, é amor. E claro, né? Eu diria um quarto ingrediente que não pode faltar, né? Que é importante, né? Então, um chamego. Um chamego. O homem... Isso foi uma coisa que eu aprendi, porque geralmente quando o Walter chegava, eu não fazia em casa, cansado. Eu também estava super cansada, então tá faltando não sei o quê, tem que pagar o boleto, não sei o quê. Que coisa chata. Aí hoje já não. Hoje as meninas, mãe, precisa fazer isso, precisa pagar aquilo. Calma, não é a hora.
Deixa ele chegar, jantar. Esfriar a cabeça. Calma. Isso vem com a maturidade. A gente aprendeu, né? Assim, deixa que vai ter um momento que a gente pega ele. Mãe, eu preciso de dinheiro, preciso comprar presente de não sei... Calma. Eu acho que uma grande Tem hora chave certa. na mão da mulher é deixar esse lar tranquilo. É isso. Proporcionar esse lar Essa tranquilo. paz. Porque quando a gente quer deixar tranquilo, a gente A deixa. gente deixa. Quando a gente quer instaurar 5 caos ao mesmo tempo, a gente é mestra em fazer os 5 caos ao mesmo tempo. Por isso que a mulher sábia edifica, né? Então, proteger essa casa, deixar esse lar tranquilo. Quando o homem chega do trabalho, quando ele está descansando, quando ele está em casa, para ele querer estar em casa. É uma sabedoria muito grande da mulher, né, Jana? Muito, demais. E requer tempo, Camila. Então, na época que eu não tinha tempo para nada, porque saía de manhã, chegava à noite, aí minha prioridade depois eu cuidava das 2 meninas, eu não tinha tempo para isso, não tinha discernimento para isso. Eu estava tão cansada, tão atarefada, tão estressada quanto ele. Eu também queria ser cuidada. Então era um caos, por isso que a gente sempre fala da definição de papéis e responsabilidades muito claras no casamento. Hoje eu consigo equilibrar, hoje eu continuo trabalhando, eu tenho dias que são mais difíceis, dias que são mais leves, mas hoje a minha prioridade é a minha família e instaurar paz na minha casa. Claro que tem um dia que eu não tô legal e tá tudo bem, mas na maioria das vezes faz parte. Essa é a minha intenção. Isso é muito importante. Eu concordo plenamente com você. A mulher é que propicia essa paz no casamento. A mulher que faz. E inconscientemente, muitas vezes, a gente erra. Muito, né? muito. A gente dá aquele tiro no pé e não proporciona esse ambiente seguro, não só para o marido, mas para os filhos, para que se tenha vontade de estar naquele lar, né? Porque senão o homem vai querer só sair. Tá em outro lugar, tá com os amigos. As crianças também vão querer sair, vão querer ir para um parque, para um restaurante, para casa de alguém, porque não se sente bem naquele ambiente. Tem uma coisa pior do que o marido chegar em casa cansado, estressado, e a mulher olhar e falar: tem que comprar remédio, o menino tá doente, a janela tá quebrada, a luz não acende, não tem dinheiro para pagar não sei o quê. Pelo amor de Deus, não tem casamento que aguente isso. Então a paz é importante. É o ingrediente, É um né? Como a gente ingrediente, começou falando. É verdade. Vamos lá, que agora a gente vai para a última pergunta. Sobre identidade. Qual é, você como grande empresário, ou como grande líder de uma grande operação aqui no Porto, Walter, qual é a dica que você tem para nos dar a respeito de identidade? Olha, a gente está falando de casamento, né? Assim, da mesma forma que a gente tem que compreender e ter consciência de depois que a gente casa, a gente constitui uma nova identidade, nós, enquanto pessoa, né, precisamos ter plena consciência de quem nós somos. E muita gente não tem, né? E essa pergunta, quem é você, é uma pergunta que precisa ser respondida rapidamente, em menos de 5 segundos. E às vezes a gente fica buscando... Mas quem que eu sou? Tem dificuldade de... Ou então fala o que faz. Ou então fala o que faz, né? Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu sinto, né? E eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o que Deus me designou para ser. Filho, imagem e semelhança dele. Ponto e pronto. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente fica sabendo que a gente está se aliançando com alguém que nunca perdeu uma batalha. Verdade. Então, esse é o ponto de partida para todas as coisas que a gente for fazer na nossa vida. É saber quem a gente é. E que Janaína falou muito bem. Não tem nada a ver com o que eu faço, né? Nada a ver com o que eu faço. Isso para mim foi libertador. Uma dica de ouro. Porque, ainda mais no ambiente organizacional, que tem muito a relação de poder e vaidade. Sim. E isso é extremamente importante, e importante que Janaína trouxe, porque quando você coloca a sua identidade no seu cargo, o cargo, se eu estou hoje diretor, eu estou, isso é um estado. Eu estou hoje, posso não estar mais amanhã. E quando eu não tiver mais o cargo de diretor, Quem eu vou ser? quem eu vou ser? Você Se a vai minha perder identidade, sua eu vou perder a minha identidade? identidade, né? Então, né, não, são 2 coisas completamente diferentes, né? E outra coisa muito importante, Renan, é a gente também saber quem a gente não é. Verdade. Não é? Quem a gente não é.
Porque lá atrás, na nossa vida de infância, pessoas do nosso convívio, muitas vezes os nossos pais, disseram coisas a nosso respeito e muitas delas não eram verdade, mas a gente acreditou. Porque é meu pai que está falando, minha mãe que está falando, isso fica. Se é meu pai e minha mãe, é alguém em quem eu confio, é alguém que me ama. E às vezes os pais dizem coisas para os filhos, menino, esse menino não presta, esse, né? Preguiçoso. Preguiçoso, e isso fica. E isso nos causa uma autoimagem distorcida. Né? Porque a nossa autoimagem não é como a gente se vê, é como a gente se enxerga, baseado no que pessoas que a gente ama nos disseram. Sim. E se a gente não tem consciência de qual é a nossa real identidade, quem a gente é em Cristo Jesus, a gente vai achar que nós somos essa imagem distorcida, né? Então, isso é muito importante a gente compreender isso. Às vezes parece um pouco complexo, mas não é. E no ambiente organizacional isso é preponderante, né? Com certeza, né? No ambiente organizacional, na posição principalmente a posição de líder, né? O líder tem várias funções, né? Mas tem um aspecto que, aliás, eu diria que ele é similar, tanto à empresa, à equipe, como à família, né? Porque o líder, ele é aquela pessoa que conhece o caminho, que anda no caminho e mostra esse caminho. Sim. O líder é aquela pessoa que leva a sua equipe ou a sua família por um caminho, para um lugar que talvez elas sozinhas não fossem, ou não conseguissem ir, ou demorassem mais a ir, né? Esse é o papel do líder, seja na família, seja na empresa. E eu diria o seguinte, para a pessoa ser líder só basta uma coisa. Só basta uma coisa para ser líder. Ser humano. Sim. Porque o ser humano tem muito mais poderes do que qualquer cargo pode conferir para a gente, né? Então a gente tem que se despir do nosso ego, porque o ego da gente só serve para a gente receber aprovação. Então, né, separe o seu ego, deixa seu ego de lado e a gente tem que se ocupar em dar o nosso melhor para apoiar a pessoa que está do nosso lado. Isso é ser líder na família, né, na empresa, né, que você está se dedicando a apoiar alguém que está ao seu lado, seja a sua equipe, seja a sua esposa. Isso é ser líder, né? Então, são coisas simples, né, mas às vezes difíceis de praticar. Sim. E desmistifica muitos pensamentos, né, Camila? Muito. Bom, conversar com vocês é sempre profundo. Nós aprendemos Sempre. muito com vocês também. Muito. Gente, então por hoje a gente vai encerrar. Agradecemos grandiosamente a presença de vocês aqui. Foi uma honra ter vocês conosco. E eu posso garantir que o pessoal que está assistindo, eles vão gostar bastante. Que bom. Tá bom? E com certeza gostaram. Então, para os próximos dias, a gente vai ter uns cortes aí bem legais. Boa, bacana. Muito Querem obrigado. deixar um recadinho pro pessoal de casa? Eu acho que nós que agradecemos Sim. a vocês a oportunidade, né? São pessoas queridas, né? Como eu falei no começo, a gente tem que estar preparado para receber golpes de sorte. Ter conhecido vocês, né? Foi um golpe de sorte, né? Que a gente recebeu e o casamento é uma coisa tão bacana e esse movimento de vocês é um movimento nobre, né? De enaltecer algo que é tão importante na sociedade que está hoje com os valores invertidos, né? E a gente que agradece, a gente que fica, né? Nós ficamos muito felizes, né? Principalmente para falar de uma coisa tão importante que é o casamento, né? Que não é o casamento precisa estar entre 3 pessoas. Eu queria deixar esse recado no final, né? Tem o marido de um lado, tem a mulher do outro, mas tem Deus lá em cima no centro. Sim. Perfeito. Cordão de 3 dobras. É isso aí. Perfeito. Cordão de 3 dobras, né? E se você quiser, imagina um triângulo. Se você quiser se aproximar da sua esposa, se aproxime de Deus que está lá em cima. Com né? certeza. Então, esse é um dos segredos, um dos ingredientes, né? Pra gente ter um casamento leve e feliz. Um casamento com princípios. É isso aí. Sim, Né? Com certeza. Não é isso? Perfeito. é isso. Faço das suas as minhas palavras. Tá bom, nós que agradecemos. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Gente, obrigado por ter nos acompanhado. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.